podcast Voz da Igreja. Estamos recebendo Dom Zico e falando sobre o valor da vida humana. Dom, estamos falando aqui sobre a igualdade da vida humana, ou seja, que ela vale tanto no seu início quanto até o final. É uma discussão que está bem em alta agora devido à ADPF 442. O senhor pode nos explicar o que significa esse debate? Bom, novamente, né, que bom estar aqui contigo, que bom estar contigo também. Nosso terceiro encontro, né, nosso terceiro podcast, né? Bom, o que é uma ADPF, primeiramente? É uma ação, é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. A arguição, D, descumprimento, P, preceito fundamental, né, que diz respeito àqueles princípios basilares pétreos, porque está na pedra, então não é na areia, porque se fosse na areia vinha o vento e tirava, então a gente tem que cuidar para que aquilo... Então, de preceitos fundamentais, que são aqueles preceitos, a vida, a igualdade, a dignidade, que são aquilo que dá a estrutura, né? É o fundamento, o alicerce da Constituição. Né? Que pela própria Constituição, eles não são passíveis de serem destruídos. E é isso que eu acho que nós, de um modo velado, vou usar uma palavra complicada, mas quem está tentando fazer vai entender, críptico, que significa escondidinho, oculto, está sendo operado, e veja a ironia, justamente invocando os direitos fundamentais, se os ataca. Estamos sendo contraditórios, então. Na verdade, por quê? Porque quando fala de preceitos fundamentais, quando fala de igualdade, quando fala de dignidade, quando fala de vida, todo mundo defende. Então se usa justamente isso como uma artimanha para dar uma sensação de algo bom, e na verdade é justamente isso que está sendo atacado. Estamos defendendo a vida, mas não qualquer vida. Exatamente. Estamos defendendo a vida, mas aí nós selecionamos. Nesse momento, nós só queremos defender essa vida. A outra... Então, você perde essa visão mais ampla. Isso é perigosíssimo, né? Porque você começa a criar categorias de pessoas que são protegidas e categorias de pessoas que não são protegidas. Você começa a criar categorias de vidas humanas que têm a sua dignidade reconhecida e categorias de vida humana porque ela ainda não atingiu tal idade, não atingiu certas capacidades de comunicação, de fala, de raciocínio, de atividade, de integração, de valor comunitário, ou seja, de ser boa, ser algo que dá retorno para a comunidade. Então, peraí, vamos fazer uma seleção aí. Está fazendo diferença, por exemplo, se um idoso vale mais ou menos que um deficiente físico, que um deficiente mental, que um deficiente algum, ou de uma criança, um feto, no caso, que não nasceu ainda. Estamos usando medidas diferentes. Exatamente isso. E aí é extremamente perigoso, porque quem é a bola da vez? Qual será a próxima categoria que não é interessante? Né? E aí você faz isso tudo por meio dos direitos. Você cria os direitos. Tem um autor chamado Foucault, que não tem nada de católico ou de cristão, por isso insuspeito, Michel Foucault. Ele tem uma obra Em Defesa da Sociedade, é o nome da obra. E ele lá lança uma frase que é interessantíssima. O poder na modernidade não se exerce mais na forma de fazer morrer e deixar viver. Na antiguidade era assim. Soberano, poderoso, falava assim... Tinha a questão do dedo para cima, dedo para cima, dedo para baixo. Isso aí. Aí Foucault diz o seguinte: na modernidade, o poder é exercido na forma de fazer viver e deixar morrer. Quem faremos viver e quem deixaremos morrer? Deixaremos morrer de que forma? Não dando saúde, não dando assistência, não dando o cuidado do Estado e não dando leis que protejam essas vidas. Então essas vidas a gente deixa morrer. Quais vidas queremos deixar morrer? Hoje estamos deixando morrer as vidas mais frágeis, que nasceriam com deficiências físicas, que veriam após o nascimento algumas horas, alguns dias ou poucos anos. Isso não é medieval? Ou seja, lá atrás já não houve essa divisão? Nós não estamos retrocedendo nisso? O fundo é medieval, as ideias são extremamente modernas e escondem a verdade.
Por isso as pessoas acabam aceitando. Olha, é verdade, Vai isso sofrer. mesmo, vai sofrer, né? Viu? Quem pode dizer para uma criança você não vai nascer porque você vai nascer para sofrer? Quem tem direito de tomar essa decisão por ela? Estamos sendo julgadores. Né? Quer dizer, a vida é algo que realmente nós não podemos tirar de ninguém essa autonomia de decidir se ela vai, né, querer nascer ou não. Né? Por quê? Porque seria extremamente terrível. E alguém poderia falar, então nós não podemos tirar também a autonomia se ela quer viver ou quer morrer. Ninguém pode tirar, nem a própria pessoa pode tirar de si, Vida, porque é não inalienável. É inalienável. Quer dizer, nós protegemos de tal forma a vida que tiramos de todos, inclusive da própria pessoa, o direito de querer se suicidar. Ela pode até se suicidar, mas isso não é um direito. Né? Ela está indo contra a própria sociedade, a própria vida em si. Né? Mas voltando à questão... Porque nós não permitimos também a eutanásia. Não. Né? Então, se nós não permitimos que a pessoa que talvez esteja sofrendo, que talvez a família esteja sofrendo, tirar a própria vida. Por quê? Porque a eutanásia ela vem decorrente de um estado de sofrimento. A pessoa quer por causa do estado de sofrimento. Então a sociedade, ao invés de acolher e ajudar essa pessoa e ampará-la no seu sofrimento para aliviar a sua Melhor dor, finalizar vamos ser práticos e vamos resolver fazendo o quê? o aborto. Não acontece mais ou menos a mesma coisa? Olha... E nós nem sabemos se a pessoa está sofrendo, o feto, a E na criança. verdade existem situações que pode haver alguma situação de dor, né? Mas a grande maioria não. A DPF 442, entrando nela, a DPF 442, ela vai propor o aborto ser praticado até o 3º mês. No entanto, o argumento que está a justificá-la é muito pior, é muito mais terrível, porque seria... Porque coloca assim, é um direito, por isso a questão dos direitos. Foucault, então, vai dizer que nessa nova sociedade, o direito é exercido sempre na forma o poder é exercido daí na forma do sim. Eu sempre digo sim àquilo que eu quero. E eu vou criando direitos para aquilo que eu quero. Né? E o direito se torna uma ferramenta de satisfação de desejos. De quem? Não só do indivíduo particularizado, de quem tem verdadeiramente o poder, de quem controla o econômico. Né? Então, nessa situação, eu preciso criar direitos, porque direito é uma coisa bonita, né? Muito bacana, muito bem aceita na modernidade. Eu tenho direito. E vai se concedendo direitos justamente dos interesses que se quer que aconteça. Que eu coloco a responsabilidade no indivíduo e tiro do Estado. Na verdade, é bem o contrário que acontece, mas sempre de modo escondido. O indivíduo é usado para os interesses maiores. Né? Então, é um direito meu. E quando você fala o direito do aborto, por exemplo, né, você está colocando o direito, claro, da mulher. E aqui nós não estamos falando de dramas, tá? Porque existem certos dramas que podem até mexer com a gente no emocional e criar uma dificuldade de tomada de decisão. Nós estamos falando de um projeto de controle de natalidade, nós estamos falando de um projeto que pretende controlar quem vai nascer e quem não vai nascer a partir de morte. E claro que isso passa diretamente pela mulher, porque olha a beleza, a vida nasce aí. Né? É algo lindo e que foi transformado num peso. E que desresponsabiliza totalmente o homem. A questão da paternidade, as responsabilidades masculinas não entram. Tudo é um peso mais para que a mulher tem que arcar. Né? Enfim, então, uma graça, uma bênção que se torna um fardo. Um fardo. Né? E que desresponsabiliza totalmente o homem. Não é o cuidado da mulher. Não é. E por detrás disso existe uma política, chamada política de construção dos corpos. Eu não quero que um corpo deficiente nasça. Ele vai ser custoso, ele vai precisar de fisioterapia, ele vai precisar de fono, ele vai precisar de cuidados especiais. Tem sociedade que já não nasce mais Down. Tem países que não tem mais Down praticamente.
Esses dias eu vi um dado que parece que uma em cada 36 crianças tem algum grau de autismo, que Então, são, né, indivíduos que necessitam de um certo cuidado, né? e existem estudos sérios que estão indicando a causa do autismo devido ao tardar da concepção. A mulher, olha que coisa interessantíssima. Quando há concepção, os estudos indicam que já existe determinação de quantos óvulos a mulher vai, quantas vezes ela vai ovular, quantos óvulos ela vai liberar durante a vida dela. Existe um número. Depois ela vai entrar na menopausa, né? Os óvulos, eles vão envelhecendo, né? E nós sabemos que as células mais velhas passam a ter maior possibilidade de adoecimento. Por isso, um óvulo mais velho, ele já não tem a mesma saúde para gerar saudavelmente uma outra vida, né? Por isso que a mulher, quando ela fica grávida numa idade mais avançada, o grau de probabilidade de nascimentos com abortamentos espontâneos antes de nascimento, com síndromes e com autismo, por exemplo, e outras doenças também, aumenta muito. Por que esse aumento de crianças autistas, de pessoas autistas na nossa sociedade, no mundo contemporâneo? Estudos estão a indicar que uma das graves e das maiores indicações seria justamente o postergar da maternidade, né? Ou seja, ser mãe mais jovem é melhor. Interessante. Muito obrigada, Dom Zico. Esse foi o Voz da Igreja Podcast. Fique atento que teremos mais episódios dessa série.